E já estamos de volta com Temperando o Papo, gente. Agora vamos falar sobre os planos para 2015. Afinal, quem não entra aqui no novo ano com tantos planos, promessa de dieta, promessa de um novo emprego, promessa de prosperidade, promessa de ser melhor com a família, né? A gente tem tantos sonhos. E como melhorar e como fazer com que esses sonhos aconteçam? Olha, hoje a gente recebe ela que é Master Coach, a Adriana Paula Sossan. Ela vai falar sobre o planejamento para 2015 e vai nos dar uma forcinha. E seja muito bem-vinda, viu, Adriana? Eu quem agradeço, Ariane, o convite. Obrigada por estar aqui. Adriana, conta pra gente, qual o primeiro passo que a gente tem que dar para o planejamento de 2015? A gente ainda está em janeiro, está em tempo, não está? Sim, acabamos de né? iniciar o ano, né? Então, esse acredito que seja o melhor momento para que possamos realmente estabelecer aí os objetivos e as metas para 2015. O primeiro passo, eu acredito que seja o mais importante, é colocar tudo no papel. Ah, colocar no papel o que a gente quer. Exatamente. Como que a gente faz isso? Porque assim, a gente tem várias áreas na nossa vida. Área sentimental, familiar, profissional, educacional. O que a gente faz? A gente divide esses setores? Exatamente. Existe até uma ferramenta, né, que é utilizada muito na metodologia coach, que chama Dream List, ou seja, a lista dos seus sonhos. Tá. E ali você vai especificar as categorias, se é de ordem pessoal, profissional, familiar, relacionamento, né? E onde você vai poder colocar também os prazos, se isso é curto, médio ou longo prazo. Então, isso seria uma das ferramentas que pode ser utilizada aí para poder já dar o start aí com relação aos objetivos e os sonhos para 2015. Tá, nos dá alguns exemplos, que as pessoas, nós sonhamos muito, né? De repente a gente sonha em ficar rico. Qual o prazo? Curto prazo, né? A gente quer. Mas assim, eu tô fazendo uma brincadeira. Mas conta pra gente, como que a gente pode definir esses prazos, né? O longo, o curto, o médio, como ter essa sensibilidade, esse senso para estabelecer os prazos, isso em casa, sozinho, pensando. Ok, primeiramente assim, precisa ver se esse objetivo, esse sonho, essa meta, ele é atingível naquele prazo que de repente você queira alcançar. Sim. Né? Então, por exemplo, né, o que a gente mais tem nesse ano, esse ano eu vou fazer dieta, eu vou emagrecer, eu vou entrar em forma. Esse é o objetivo aí que mais se coloca dentro de um dream list, digamos assim. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. É possível? Olha, não sabemos, né? Eu sei que com a dietinha ali, naturalmente, não é muito possível, né? não, então, a né? gente tem que racionar dessa forma. O que é atingível? Eu quero 1 milhão em um ano. Né? Então, a gente precisa racionar isso, ver se realmente aquele prazo nosso ele é atingível, porque senão vai chegar na metade ali do prazo que você estipulou, as coisas não estão acontecendo, aí você vai se frustrar. Há uma certa frustração, né? Com certeza. Sim, com certeza. E aí, eu quero que você explique pra gente, Adriana, porque se o método do coaching, de certa maneira, se interliga com o método do pensamento positivo, porque você está colocando ali no papel, não é verdade? Então, até que ponto que você tem que ter essa certa positividade para os seus sonhos, para os seus planos, e até que ponto que você tem que ter a objetividade de saber, se você quer ganhar 1 milhão até o final do ano, você tem que ganhar quase 100 mil por mês, né? Então, é uma conta certa. Sim. Você vai conseguir? Você tem algo que faça com que você consiga este valor mês? Exatamente, por isso que eu falo, a gente tem que racionar, tem que ser uma forma bastante assim planejada. Então, mensurar isso. Né? Então, eu preciso emagrecer 20 quilos. Em quanto tempo eu acredito que através de uma dieta, né, atividade física, uma alimentação mais regular, eu consiga? Em quanto tempo? Então, eu acredito que a cada 10 dias eu perca 1 quilo, então vamos mensurar isso, esses 20 quilos, e a gente fazer essa somatória aí para chegar mais ou menos em 3, 4 meses eu consiga perder mais ou menos esse peso que eu quero atingir. Né? Então, e essa positividade ela tem que existir. Porque se você não acreditar que você é capaz, né, realmente vai ser bem desafiador você dar o primeiro passo para poder ir em busca de realizar os seus objetivos. Então, acreditar realmente é o primeiro passo e um bom planejamento, com certeza, os resultados eles serão assim inevitáveis na sua vida. Tá. Adriana, agora conta pra gente. A gente já fez todo o planejamento, a gente sonhou, a gente almejou, colocou no papel, né? Que você disse que é um fator muito importante a gente colocar esses planos no papel. Mas e aí? Quando chega o dia a dia,
aí bate cansaço, aí vai perdendo o estímulo. O que a gente pode fazer para ter novamente esse estímulo que o dia 1º traz para a gente, né? O dia 1º de janeiro tudo é lindo, os nossos planos estão ali. Chegou o dia 15, chegou um atrito, chegou uma dor de cabeça, as contas de janeiro. O que fazer para não perder esse estímulo? E o que eu acredito seja bastante comum, né, em nós seres humanos, principalmente quando as coisas parecem que não estão andando na nossa vida, a gente vai meio que desanimando em alguns aspectos. Então, eu acredito que o não perder o estímulo nesse sentido, criar estratégias diárias. Então, todos os dias eu vou realizar pequenas ações que vão me aproximar do meu objetivo, né? Então, não tem como. Todos os dias você vai ter que estar motivado para realizar aquela tarefa. Então, é no dia a dia. Não se resolve tudo, né? Dependendo do tempo. Você não consegue resolver as coisas assim de uma maneira tão rápida. Então, eu acredito, sim, no dia a dia. Então, amanhã eu tenho determinada meta. Vamos, né, continuar usando o exemplo do emagrecimento. Amanhã eu vou fazer uma alimentação assim, no período da manhã, à tarde eu tenho outra alimentação. Então, as pequenas metas diárias, elas vão nos estimulando e a gente vai conseguindo enxergar que a gente está chegando próximo do nosso objetivo. Sim. E agora, muitas vezes a gente tem a mania, o mau hábito, na verdade, de deixar para depois. Eu costumo colocar todas as coisas que eu tenho que fazer no papel para o próximo dia. É até um exercício muito bom para quem tem insônia, viu, gente? Então, você coloca no papel, vai, deita sua cabecinha no travesseiro e durma bem. Agora, às vezes a gente tem um mau hábito de adiar. Daqui a pouquinho eu faço. Daqui 15 minutos eu faço. Eu falo, quando a gente faz algo que, por exemplo, abriu um recadinho ali do Facebook, uma resposta que você tem que dar importante, fala, daqui a pouquinho eu respondo. A gente esquece. A gente adia. E tem coisas mais importantes também, uma ligação para marcar uma reunião importante, e a gente vai adiando e vai esquecendo. O que fazer? Como que a gente liga, de repente, um botãozinho aqui no nosso cérebro para a gente deixar esse mau hábito de lado? Esse é o mau hábito, né, da grande maioria dos brasileiros, que é a procrastinação. Sim. Hoje também nós utilizamos uma ferramenta que chama-se tríade do tempo, ou seja, você faz uma análise, né, de forma que você está administrando o seu tempo, né? E além disso, nós costumamos dizer que não existe administração de tempo, e sim administração de tarefas, né? As mesmas 24 horas que eu tenho, você também tem, não é diferente? Então, de que forma que eu estou administrando isso? Colocar as suas prioridades. Né? Então, muitas vezes, algumas pessoas, como você citou o exemplo do Facebook, eu só vou dar uma olhadinha aqui, e passam 2, 3 horas do seu dia ali, fazendo coisas que realmente são, digamos assim, circunstanciais, né? Não são tão importantes assim, a não ser que você vai responder uma coisa, né, urgente, alguma coisa assim, tudo bem. Mas, normalmente, não. Então, você fala que você vai entrar um pouquinho e você perde 3 horas do seu dia. Como administrar isso também? Porque eu percebo que muitas famílias têm esse problema. Às vezes entra nas redes sociais, entra no tal do Zap também, né? E assim, pedem muito tempo com isso, adiando até os planos que poderia ter, que fez ali. Vou dar atenção para minha esposa, vou dar mais atenção para os meus filhos, etc. e tal. E acaba dando atenção para as redes sociais e a pessoa não percebe o quão mal ela está fazendo para a sua família, sem a intenção. Exatamente. Como você mesmo falou, né? Um planejamento diário. Né? Então, uma agenda seria essencial. Amanhã, pelo período da manhã, eu vou realizar isso, depois eu vou realizar isso. E eu acredito que o fator que vai diferenciar nesse sentido é o quê? O comprometimento com a sua própria vida, com o seu propósito, com os seus objetivos. Né? Porque por mais que existam aí profissionais que possam te auxiliar, existe uma metodologia realmente transformadora, que é a metodologia coach, que te dá realmente ferramentas para você poder administrar tudo isso, ela não vai funcionar se você não tiver o comprometimento. Né? Então, você tem que saber exatamente o que você quer e o quão aquilo é importante para a tua vida. Sim. Agora, muitas pessoas chegam ao ano de 2015 com algumas decepções do ano de 2014. Por quê? Porque não conseguiu realizar alguns sonhos, alguns planos. Na verdade, Adriana, explica pra gente, me corrija se eu estiver errada, mas não ter realizado estes sonhos de 2014 é falta de planejamento na maioria das vezes? Eu acredito que sim, Ariane. Né? E como a gente conversou no início, muitas vezes a pessoa ela coloca um determinado prazo para realizar aquilo e muitas vezes ela não tem consciência que
talvez naquele tempo não é atingível. Né? Ela precisaria de um tempo maior. O coach ajuda a definir tempo também? Muito, porque nós utilizamos ferramentas que são muito assertivas, né, no sentido desse planejamento, não só com relação a administrar o seu tempo, com relação ao seu planejamento, o Dream List que eu citei para você ainda há pouco, por exemplo, a perdas e ganhos que a gente utiliza. Perdas e ganhos significa o quê? Significa, por exemplo, você tem um determinado objetivo. O que você ganha, né, atingindo esse objetivo? E o que você perde? Por quê? Nós corremos um grande risco, quando não tem esse planejamento, de surgirem o quê? As interferências. Né? Então, de repente, você tem um objetivo aí de fazer uma pós-graduação. Né? O que você ganha com isso? Então, você vai listar lá tudo o que você ganha, quais são os benefícios. Só que existem as perdas também. Né? Eu vou ter que me dedicar mais, então eu vou perder tempo. Tempo no sentido do quê? Eu vou ter que ter um tempo maior para me dedicar aos estudos, eu vou ter que investir dinheiro. E quais são as perdas disso tudo? Para que você não seja pego pelos sabotadores. Porque chegar lá na frente, você vai falar, hoje eu não vou porque eu tenho que ficar com meu namorado. Adriana, espera aí um pouquinho. Tudo Vamos bem. falar sobre os sabotadores ali daqui a pouquinho, depois do intervalo? Tudo bem. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos falando sobre o planejamento de 2015. E não se esqueçam, gente, a gente vai falar sobre sabotadores. Preste atenção, não saia daí que eu te espero. Eu vou rapidinho para o intervalo, vou com o pé lá outro cá. Temperando o Papo, volta já.